Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Esse aí que a gente vai chamar agora jogou e brilhou. Jogou em diversos clubes. Olha, ele começou no Cruzeiro, passou pelo Palmeiras, jogou no Vitória, no Bahia, no Internacional, no Atlético, jogou no Guarani 3 vezes, jogou no Flamengo, no Paraná Clube e jogou no Ceará e no União São João. Que carreira, como percorreu o futebol brasileiro. É com grande satisfação que eu estou convocando para ser a partir de hoje um FDP VIP, o meu querido amigo Edu Lima. Boa noite, Edu. Boa noite, Guilherme. Boa noite, CJ, Domênico. Um grande abraço a vocês. Um grande prazer estar falando aqui com a audiência da 98. Vamos lá, né? Vamos bater bola, porque afinal de contas sextou, né? Bacana. Edu, conta um pouco para o nosso ouvinte, para a torcida de Minas Gerais e do Brasil inteiro que está acompanhando hoje o FDP. Por onde você anda, o que você anda fazendo atualmente? Tá no rádio, tá treinando o time ou tá só na arquibancada agora? Tô na arquibancada agora, né? Tô fazendo aqui em Salvador um trabalho muito forte de inclusão social e um centro comunitário e onde a gente leva através do esporte várias crianças de 7 a 15 anos com possibilidade de continuação, né, no ESPRO, que é o ensino social profissionalizante, dando a eles a oportunidade de já saírem do estudo com a carteira profissional assinada, e isso preenche e demanda muito tempo, né, e a gente tem atividades diversas de balé, futsal, né, aulas de inglês, reforço escolar, uma série de coisas que a gente tem trabalhado em cima disso aí e não dá para a gente ficar comentando, né, na rádio, na televisão, já que a gente assumiu essa posição. Então tem sido muito gratificante e, acima de tudo, edificando muito a nossa vida. Bacana, todo o trabalho social é muito importante, você está de parabéns, Edu. Mas está acompanhando o futebol de perto? A gente acompanha o futebol na medida do possível. É lógico que o futebol mineiro é o futebol de onde eu comecei, né, a minha carreira. Passei aí pelos 2 grandes clubes do estado e 2 grandes clubes que me deram a oportunidade. E a gente acompanha, assim, né, acompanha as vitórias, acompanha as derrotas dos clubes também, então acho que é muito, muito válido isso daí. Então, Edu, primeiro, CJ aqui que está falando, é um prazer receber você aqui no FDP. O Bob Faria, hoje de folga, te mandou um abraço, é o nosso capitão aqui. O quarteto funciona muito bem quando o time está completo. Você sabe disso, que um time de futebol, quando está completo, rende mais que quando um tá desfalca, quando um não está presente. Queria justamente saber de você daquele tempo aqui nas Minas Gerais, em Belo Horizonte. O que você tem saudade? Jogou pelos 2 grandes e tem uma moçada, às vezes, que não lembra ou que não viu o Edu Lima. Graças a Deus eu tive a oportunidade de assistir a sua patada, porque muito se falava, e me lembro mais de você no Atlético do que no Cruzeiro, mas você com uma patada, com golaços de fora da área, uma canhota forte, muita gente falava em Éder Aleixo, mas você teve uma passagem importantíssima, era um ótimo jogador. O que você tem na lembrança de Minas Gerais? Tem saudade de Atlético e Cruzeiro? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, CJ. É evidente que é a minha terra natal, né, Belo Horizonte. Eu nasci ali no Barro Preto, né, no hospital ali no Barro Preto e era o Veracruz? Morava no Gutierrez, né, então sou daí, conheço bem Belo Horizonte. Bem verdade, tive a oportunidade com 8 anos de idade, estar começando a minha carreira jogando futebol de salão no Cruzeiro, na época lá, que também muita gente não deve lembrar, mas de um profissional que eu tenho muita gratidão, Lincoln Alves, né, que foi o meu, vamos dizer assim, o meu mentor ali, né, na base do Cruzeiro. Aí 4 anos depois eu tive que optar pelo campo. Futebol de salão não era tão profissional como é hoje, e fui chegando lá na base do Cruzeiro, e com 12 anos
fui para o campo e depois, com 16 anos, eu já estava profissionalizado, né? Teve uma passagem, histórias assim, importantes, uma passagem muito brilhante dentro da base do Cruzeiro, que me deu uma condição de crescimento profissional, né? É inegável. E depois tive uma passagem pelo grande rival, pelo adversário. Aí teve um hiato, né, de 7 anos da minha carreira, não foi uma passagem do Cruzeiro para o Atlético e retornando, ou até por motivos mesmo familiares, né? Minha filha tinha nascido em Porto Alegre e aí eu tinha a oportunidade de estar mais perto dos meus pais e ela mais perto dos avós, né? E aí nós resolvemos jogar no Atlético e foi também uma passagem brilhante. A cobrança eu sabia que seria grande, mas eu só tenho assim lembranças muito gostosas do futebol de Minas. Conquistei títulos pelas duas equipes, então isso aí é gratificante, né? E é muito bom a gente não passar em branco. Edu, boa noite, bem-vindo ao FTP, obrigado pela presença. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: a gente trouxe aqui alguns jogadores, né, que jogaram ali no final da década de 90, Marques, Guilherme, jogaram também no início dos anos 2000. Eu perguntei para todos eles o seguinte: futebol hoje está muito diferente. Quando eu falo diferente, está muito cheio de mimimi. Antigamente vocês, quando subiam da categoria de base para o profissional, tinha todo um respeito ali, né? Eu brinco muito com o Éder, né? O Éder e o Edgar aqui no Atlético. O Éder fala com o Edgar assim que o Éder brincava com a gente lá no Atlético, trabalhamos todos juntos. Ele virava para o Edgar e falava: toca a bola, juvenil, porra, marca, juvenil, não sei o que e tal. Hoje, eu acho que, e acompanhei vários jogadores subindo da categoria de base para o profissional, e esse respeito eu acho que ele vem diminuindo. E antigamente, né, você não marcava ou alguém não marcava e o pau quebrava dentro do vestiário e era dedo na cara e a coisa, né, funcionava dessa forma. Hoje o jogador está muito corporativo, se protege muito. Como é que você está vendo e como é que você vê essa diferença da época em que você jogou para hoje? Bom, tem vários aspectos aí, né, Domênico, que a gente tem que levar em consideração, né? Futebol hoje é um futebol de muito mais contato físico. O espaço, ele diminuiu, até mesmo nas dimensões. Eu lembro quando a gente jogava em Goiânia, né, o Serra Dourada era uma coisa enorme. E devido regras, né, de FIFA e tudo, os campos também, eles diminuíram. E com isso diminuiu o espaço. Mas um negócio interessante é que não é só no futebol hoje que nós estamos vendo assim, um abuso, né, da juventude. Fora do campo também tem um abuso da juventude. Isso aí passa por um processo social, por um processo político, passa por um processo de crescimento profissional. Mas esse é um detalhe que eu sempre falo. Eu tive a oportunidade de ficar 7 anos na base do Cruzeiro e aprendi muito na base do Cruzeiro e procurei passar para a garotada, né, que chegava, eram 7 categorias, 12 para 20 anos, e 20 anos, olha bem, 20 anos já era um cara que tinha que estar estourando, né, tinha que estar no time profissional, pelo menos lá no time profissional. Mas eu, quando subi, o Didi era o treinador, né? E ali naquele time, eu tinha 16 anos, e era isso mesmo, os caras chegavam e falavam: juvenil para cá, juvenil pega o café, juvenil vai, senão não vem na concentração. E era um respeito muito grande. Pô, tinha ali Nelinho, né, cara que eu vi jogar na Copa do Mundo, e eu ficava assim, né, falei: pô, sou um cara de sorte. Aí tinha Abel, do lado direito, eu treinando no time reserva, o Abelão gritava pro Nelinho: tonteia que eu derrubo. Então era desse tom, né? E as coisas, elas havia, sem dúvida nenhuma, um respeito. Quanto aos dias atuais, né, nós vemos aí que o corporativismo ele existe, mas existe também. A gente batia de frente com o pessoal da imprensa, com o maior respeito. O pessoal da imprensa viajava junto,
no avião, no ônibus, ficavam às vezes no mesmo hotel, né? E hoje você já não tem mais esse negócio, já não vê mais esse tipo de coisa. Mas existe sim uma diferença e apesar do futebol daquela época ser um futebol mais cadenciado, eu ainda tenho certeza que a qualidade também era um tanto quanto melhor. Se colocassem os caras que jogaram lá atrás, pô, se você pega um Éder, você citou aí, eu citei o Nelinho, se pega os caras, quantos laterais e quantos pontas, né, de ofício, como o Éder, e lateral como o Nelinho, não conseguiram conquistar um campeonato mundial. E hoje você vê que jogadores com menor expressão, eu vou citar aqui na posição, por exemplo, o Rodinei, né, do Flamengo, ganhou tudo, né? E ele só não foi para a seleção brasileira porque o pessoal ainda pega no pé jogando num grande time que é o Flamengo. Então tem esses detalhes, né, que dizem muito bem o que é o futebol do passado e o futebol de hoje, o futebol atual. Hoje você tem aí 8 times entrando na Libertadores, né? E essa aqui é a netinha, que ela está aqui em casa, veio aqui dar uma audiência pro vovô. Como é que ela chama? Né? Ela chama Sofia. Oi, Sofia. Sofia está aqui. Ela veio ver aqui o... Fala com eles. Tudo bom? Tá boa, querida? Ô, Sofia, você gosta de futebol, Sofia? Eu já tenho um álbum da Copa de Futebol. Como é que eu não gosto de futebol? Você gosta de futebol. E você torce pra que time, Sofia? Bahia. É Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Sofia, tá... Aqui é isso aqui, ó. É esse tempo que a gente tem hoje, que Deus permitiu que eu tivesse, de ter a família junto, né, de ter as crianças aqui junto. Por isso também que eu desisti, né, de comentar futebol, porque eu ia estar comentando futebol domingo, né? Então eu não ia ter um final de semana para curtir essa garotada aqui. Bacana. Edu, agora há pouco você estava falando aí do seu início do Cruzeiro, e aí você citou o Didi, o Super Didi, era o treinador, citou o Abel, para quem não sabe é o Abel Braga, o Abelão, sim, que foi zagueiro do Cruzeiro, falou do Nelinho, e depois você disse, muitos aí não tiveram a chance de ganhar um título mundial. Muitos desses craques não ganharam nem campeonato brasileiro, né? Eu posso ter equivocado, mas eu acho que o Nelinho, por exemplo, não conseguiu ser campeão brasileiro nem com o Cruzeiro, nem com o Grêmio e nem com o Atlético, se eu não estou equivocado. Enfim, e aí nós mostramos durante a sua fala uma foto sua aí com o Douglas e o outro jogador, me parece que era o Carlinhos. Conta mais pra gente. Eduardo Lobinho. Isso, bacana, Edu. Da sua geração, pra gente relembrar aqui, quais foram os jogadores que começaram contigo na base e chegaram até o time aí, a foto aí com o Lobinho aí, ó. O Douglas está no canto esquerdo, né? Ô, Guilherme, aconteceu um detalhe, eu fui um privilegiado de subir naquele grupo. Eu fui um dos primeiros que subi com 16 anos, porque houve uma possibilidade em que o Felício Brandi, na época, ele queria tirar a torcida do Cruzeiro do jogo, sendo que o Cruzeiro já tinha vencido o primeiro jogo numa decisão, e aí ele quis colocar um time misto. E de repente o Benessi era o supervisor na época. O Benessi era preparador físico, junto com o Paulo Benigno, né? Uhum. E aí eles ligaram na minha casa. Falaram que eu tinha que passar no Barro Preto, pegar as chuteiras lá no estádio, né? Onde a base do Cruzeiro treinava, que era o estádio Juscelino Kubitschek ali, e tinha que pegar meu material para poder ir para a Toca, porque eu ia jogar a partida contra o Atlético. Pô. Aí eu falei, que coisa, eu com 16 anos e tudo, e ganhamos o jogo. Uhum. Ganhamos o jogo por 1-0, gol do Jacinto. Jacinto veio do Ferroviário, né, pro Cruzeiro. O Jair tinha batido uma falta, né, o Jair Príncipe, que era do Internacional. Sim. Quer dizer, eu sou um privilegiado de ter jogado com esses caras, né, essas feras todas aí que a gente vai relembrando, e foi um começo maravilhoso. Só que quem ficou como treinador, até a comissão técnica era mista, né?
porque foi o Vicente Lage, em 109, que comandou o time naquele dia, e o Didi ficou de fora, e aí dali chegou para mim depois do jogo, no dia seguinte, falou que eu não voltaria mais para a base, que eu ficaria lá na Toca, e aquilo para mim foi uma alegria muito grande, e depois eles viram que o trabalho de base com o seu Rossi, que a gente não pode esquecer nunca, o Rossi jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, na época do Pelé, ele fez ali um apanhado de grandes jogadores na base, e aí depois veio o Gomes, goleiro, veio o Eugênio, que hoje é treinador, Eugênio Souza, que é treinador hoje, o Douglas, o Eduardo Lobinho, aí depois veio mais Ivan Formiga, essa turma toda, então foram, na época, mais ou menos 11, inclusive eu tenho uma foto dessa, uma matéria que foi feita naquela época, onde o Cruzeiro despertava assim para o Brasil inteiro no trabalho que fazia na base. E isso aí foi muito importante para que a gente pudesse começar as nossas carreiras. E, por incrível que pareça, a maioria dos jogadores que subiram ali naquela época, no ano de 81, 82, né, com 18 anos, 17 anos, se deram muito bem na carreira, por causa dessa base que nós tivemos no Cruzeiro já no princípio e meados da década de 70 ali, como passa rápido, né? Mas foi muito, muito legal, apesar, vou falar de novo, de ter uma diferença muito grande do trabalho que era feito no aspecto físico. Você treinava o aspecto físico coletivamente, hoje você faz treinamentos individualizados, de acordo com característica, de acordo com a posição daquilo que o atleta vai desempenhar dentro de campo, né? Os calçados eram diferentes, a bola era diferente, então foi um começo assim maravilhoso na minha carreira, e eu dei sequência, tive lastro por causa dessa base, tanto lastro técnico quanto lastro físico, porque você sentar para ver o Nelinho treinar falta é uma coisa que me marcou muito, né? E eu falo sempre deles porque foram atletas assim que foram referências para mim como profissionais na carreira, entre outros que a gente pode esquecer aqui. Joãozinho, meu Deus do céu, ver o Joãozinho, eu ficava lá no banco, e naquele tempo era 5 só no banco, né? E normalmente hoje são 20 e tantos no banco, e você, naquele tempo lá, treinador, ele fazia a lista de 18, esperava lá na porta do vestiário, lá estava os 11 e mais os 5, e eram 2 cortados, né? E era muito difícil eu ficar de fora, mesmo todo mundo sabendo que eu só jogava na ponta, né? Então eu ficava ali no banco e até taticamente o treinador ter outras opções, né? Então eu ficava ali vendo o Joãozinho e fazendo aquelas jogadas maravilhosas, né? O verdadeiro bailarino ali, e o tratamento que eles me davam. Me chamavam de juvenil, me cobravam e tudo, Palhinha, Vanderlei, Eustáquio de Oliveira. Então eu tive muito cara experiente que me cobrava, que me ensinava, que falava o momento de acelerar o jogo, que falava o momento de segurar a bola. Então tem muitos aí, muito legal. Boa. Ô, Edu, o nosso programa, o FDP, é um programa de opinião, obviamente, mas é um programa de história, é um programa de resenha, é um programa que, pra você ter uma ideia, sexta-feira a gente traz vinho pra cá, porque é sextou, você mesmo falou sextou, e a gente faz um brinde à vida, um brinde ao futebol e ao esporte. Vai pensando aí, eu só vou fazer um merchan aqui, vai pensando um caso engraçado, ou um caso que você, como juvenil, ou como jogador experiente, passou no vestiário, no Cruzeiro, ou no Atlético. O Domênico daqui a pouco traz também essas perguntas referentes ao Atlético. Você teve uma passagem vitoriosa lá também. Mas pense em algum caso aí engraçado, ou algum jogador que era hilário, engraçado, que era da resenha. Mas antes, deixa eu dar um recadinho rápido. Nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Levou multa injustamente, estava andando de bug, ele estava lá totalmente ensopado. Ah, você esqueceu de colocar capota. Não, preocupa não, a carteira está com excesso de ponto.
Entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa, facilita protocolo no recurso sem complicação e ainda parcela tudo em 12 vezes para você. Você vai enviar um WhatsApp para o 99452-5005. 99452-5005. Você não vai perder sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. Acesse também facilitabrasil.com. Você já tem aí uma história, uma resenha ou você quer mais tempo, Edu? Não, tem várias. Então Pode soltar aí. A gente não esquece como é que chama? Dos furos, né? Isso. Dos micos que a gente passa. Aí eu vou deixar pro Domênico perguntar do Atlético, mas eu já vou contar uma aqui do Cruzeiro. Logo quando nós subimos em 82, cara, o Cruzeiro foi convidado para fazer, era o Jorge Kutman, o empresário. O Cruzeiro foi convidado a fazer, inclusive, que gerou muita história até há pouco tempo, porque nós jogamos lá contra o Real Valladolid, né? E aí o pessoal até me ligou, porque eu tinha participado do jogo lá na Espanha, Cruzeiro e Real Valladolid, onde a gente venceu por 5-0, e eu fiz gol. O Tostão fez 3 gols também. Não é o Tostão, é o Tostão 2, né? Não tô tão velho assim. Mas o que aconteceu, cara? Fomos convocados ali, eu, Douglas, Eduardo Lobinho, mais ou menos uns 5 juvenis, né, nessa viagem. E fizemos a nossa primeira viagem. E sempre tem, hoje é o bullying, né, mas os calouros, eles sofriam, né, nas viagens e tudo. O pessoal não deixava barato. E depois a gente foi ficando experiente, né, no decorrer da carreira. Aí a gente foi se vingando, né, no bom sentido, dos mais jovens nos times que a gente viajava. Mas o lance foi o seguinte: nós tivemos um jogo e depois fomos liberados. E, poxa, a gente menino, né, não sabia, empolgado, Espanha, querendo agradar as meninas lá na Espanha e tudo. E saímos. Tínhamos o horário para voltar, o treinador já não era mais o Didi, o treinador já era o Justric. Imagina, fomos liberados então até meia-noite para poder chegar. Não, esquecemos do fuso horário, né? Esquecemos completamente do fuso horário, não acertamos nada e, na verdade, nós acabamos chegando na porta, era 5 horas de diferença, na porta do hotel, 5 horas da manhã. Né? Para quem estava começando, não era nada bom, ainda mais com o supervisor do time, o preparador físico do time, o Beneci, esperando a gente, falando que de pronto a gente teria que subir até o quarto do Justric. Imagina você. Aí entramos no quarto do Justric e o treinador simplesmente virou para a gente e falou assim: vocês vieram, mas vocês vão jogar daqui a pouco, porque já era o dia do jogo, né? Nós chegamos 5 horas do dia do jogo. E ele virou pra gente e falou assim: vocês vão entrar no jogo, estão escalados já no jogo, e se acontecer da gente perder o jogo, vocês vão voltar agora mesmo pro Brasil. Ótimo, né? A garotada começando pouca a carreira, pressão, né? E de repente com um problema de... Imagina se tem as redes sociais de hoje, né? Imagina. Aí fomos para o jogo, ganhamos o jogo, Douglas jogou pra caramba, Lobinho jogou, eu fiz gol. E aí, graças a Deus, essa foi a história que eu me recordo assim, que eu tô contando assim rapidinho, mas teve alguns detalhes assim. O Justric falou assim: pode ir de novo, que aí vocês vão ganhando. Eles ficaram até às 5 da manhã, ganharam o jogo 5-0. Né? Pra quem conheceu o Justric, eu acho que ele falar que a gente ia jogar, porque aí ele usou daquela estratégia, né? Vamos jogar esses meninos na arena. Sim. Vamos jogar no meio dos leões, claro, né? Pra ver o que acontece. E aí mediu ali a nossa coragem e acabou que deu tudo certo. E depois nós começamos a ficar mais tranquilo e prestando mais atenção, né, nos mais velhos. E você falou de Tesla, você queria fazer a pergunta pro Edu? Queria. Edu, o Éder, eu tive a felicidade de trabalhar com ele no Atlético durante um tempo.
ele é padrinho do meu filho, somos grandes amigos, nos tratamos como irmãos, e você ocupou, né, a ponta esquerda do Atlético, vestiu a camisa que foi do Éder. Como é que foi esse período seu no Atlético? Eu brinco com o Éder, assim, que o Éder não ia ao fundo. Fala, Éder, você era um jogador mais ou menos, você batia bem na bola, mas você não ia no fundo. Ele falava, eu não precisava ir no fundo. De onde eu tava ali, eu botava a bola na cabeça de todo mundo. Eu queria que você fizesse esse paralelo, a sua chegada no Atlético, né, e o futebol que o Éder jogava e que depois você jogou e foi também grande ídolo na ponta esquerda do Atlético. Pois é, Domênico, o Éder sempre foi um ídolo meu, né, de garoto, e ele sempre me inspirou, assim, até pela própria característica. Eu um jogador que tinha característica como a dele, não chutava tão forte como ele, né, mas tive também a oportunidade de vê-lo treinando, e isso aí, para você ver o gesto técnico, o movimento, para você também aprender, é muito importante. E eu não podia perder essa oportunidade como bom aluno. E só que teve um detalhe, o Éder, ele foi um ídolo dentro do Atlético, é um cara que é respeitado, né, no Brasil inteiro, conhecido no mundo inteiro pela sua característica do chute forte, e eu tive, né, algumas barreiras, como por exemplo de ser um cara que começou a carreira no Cruzeiro, de ser de uma família tradicional cruzeirense, chegar no Atlético, né, vestir a camisa 11 do Atlético e ter também como meu companheiro outro grande ponto esquerda que era o Edivaldo. A gente não pode esquecer que além de vestir a camisa do Éder, que eu teria que rebolar para poder fazer uma grande campanha, ganhar a torcida, chamar a torcida para o meu lado, e graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui ser campeão, consegui ser artilheiro, jogando como ponta a ponta, e realmente o Éder não precisava chegar à linha de fundo, né, para poder colocar o atacante lá, o 9, né, em condição de fazer o gol. Então, assim, foi muito legal superar, né, esse primeiro impacto, primeiro de substituir um grande ídolo torcedor do Atlético, campeão ali, né, e também um artilheiro, e sempre foi inspirador, né, a vestir aquela camisa, e a responsabilidade era muito grande, e eu sabia da responsabilidade que eu tinha de poder honrar também aquela camisa. Ô Edu, o Wilson de BH, que é um telespectador, um ouvinte nosso aqui, te dá uma boa noite e até pergunta se você acha que a seleção leva essa Copa. Estamos a menos de 2 dias da Copa do Mundo, já respirando os ares caros do Catar. Como é que o Edu, como é que o ex-jogador, treinador, o comentarista Edu vê essa Copa do Mundo, vê os adversários do Brasil e vê a seleção brasileira, amigo? É muito bom, né? Você ter uma Copa do Mundo, você vê as seleções, porque quando se fala de seleção, são os melhores de cada país. E isso é muito legal da gente poder estar vendo, estar assistindo, porque alta performance, alto nível de desempenho, e é muito bom você ver esse tipo de jogo. Diferente do que tem sido ver, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, vamos dizer, não tirando o mérito dos campeões, mas ver uma Libertadores hoje do que você via Libertadores 20 anos atrás. Então existe essa diferença. Para mim, o Brasil é sempre favorito, tá? Eu penso que nós analisarmos a seleção brasileira disputando a competição sul-americana, para mim não é parâmetro, porque nós estamos à frente dos nossos países próximos aqui, em termos de nível técnico, né? Apesar de todos os erros que são cometidos dentro do futebol brasileiro, em termos de gestões e tudo mais, mas ainda somos, porque temos germinando aí, né, no país, grandes garotos que começam e que têm a sua condição de poder ser um expoente no futuro. Mas, em se tratando disso, eu penso que a seleção pode conquistar um bom resultado se o Neymar
estiver muito bem fisicamente, estiver com a cabeça voltada para a conquista da Copa do Mundo, ele mesmo já deu declaração e talvez seja a última Copa do Mundo dele, então seria interessante que ele assumisse a responsabilidade e pudesse, a favor do Brasil, ter um desequilíbrio. Caso o Neymar, você pode me perguntar, não esteja bem, eu creio que a seleção não vai conquistar o hexacampeonato. Opa! Olha aí, hein? E o Edu acha que tem uma Neymar dependência. Eu acho que já foi maior até essa Neymar dependência. O Tite, nesse ciclo de 18 para 22, acho que ele conseguiu dar uma diminuída. Mas é claro que é o nosso nome, Gui. É, porque ele tem mais opções dessa vez, né? Não é à toa que nós estamos com 9 atacantes lá na Itália e no pro Catar. Eu ia até te perguntar, Edu, se você acha que o grande nome da seleção vai ser o Neymar, mas na sua resposta anterior você praticamente definiu. Tirando o Brasil, Edu, quem seria aí páreos pesado para ganhar a Copa do Mundo? A Argentina, com o Messi, que também provavelmente está jogando a última Copa, a França, que vem tentando um bicampeonato. Quem que você diria aí que deve ser páreo duro para o Brasil na sequência? Não tem muita coisa não, Guilherme. Eu tô com você. Argentina, por causa do Messi, né? E a França, porque tem um conjunto melhor do que Brasil e Argentina, né? Então, mas também é aquele negócio, né? O processo todo, sabe o que acontece? É que o pessoal fala assim, não, mas o Brasil está vivendo de passado. Não, mas a gente tem que falar o seguinte, eu já vesti a camisa da seleção, e quando a gente chega e entra no campo, o cara olha mais para a camisa amarela do que para o jogador. Então, quando o adversário ele vê que está enfrentando o Brasil, o cara dá uma tremida, entendeu? E pode ter uma seleção maravilhosa, pode ter aí uma Inglaterra também, que às vezes se prepara muito bem, mas na hora que chega não vira nada, mas também pode ser outra seleção aí interessante de estar vendo. Mas eu não vejo assim, não estou muito longe do seu pensamento, não, entre Brasil, França e Argentina. Portugal teria alguma chance? Nós falamos aqui no início do programa que o Cristiano Ronaldo disse que se Portugal ganhar a Copa, que ele vai encerrar a carreira. Portugal é aquilo, né, rapaz? A gente tem uma simpatia por Portugal, mas fica só na simpatia, porque a gente vai vendo que o pessoal vai entrando aí sim, eternamente dependente do Ronaldo, e é difícil ele carregar esse piano nas costas, né? Às vezes você tem ali no Brasil alguns jogadores que eles suportam o Neymar, né? Agora a seleção de Portugal nem tanto, né? Quando uma equipe ela tem 4 jogadores de destaque, é muito mais difícil para o adversário poder conter. Agora, quando tem um jogador, né, um jogador só, que não tem o suporte do time, aí fica mais difícil. Ainda mais tratando de seleção, em que o nível técnico é muito alto. A inteligência dos jogadores também é outro departamento, é diferente, são diferenciados intelectualmente, né? Então isso tudo pesa muito. Boa! Edu, vamos fazer um exercício aqui. Edu Lima, presidente da CBF, acabou a Copa do Mundo. Quem é o seu treinador para o próximo ciclo? Boa pergunta. Quem é o meu treinador? Poxa, eu tentaria o Guardiola. Boa, eu também. Caraca. Eu tentaria o Guardiola. Guardiola, que inclusive eu tive a oportunidade. Você vê como eu sou um privilegiado, né? No Camp Nou, jogando Internacional e Barcelona, jogando Guardiola e Koeman na defesa do Barcelona, né, cara? Então, você vê o nível dos caras, onde o cara chegou, o que o cara estudou. Acho que, já que estamos fazendo essa... E aí, eu espero que os treinadores brasileiros não fiquem tristes, né? Mas eu creio que é bom a gente tá vendo de perto, para a gente poder aprender também. Quantos brasileiros já abriram mercado para outros brasileiros, né? Fora do país e tudo, jogando, treinando e tal. Treinando nem tanto, porque é aquele negócio. Você me perguntou aí se eu fosse o presidente da CBF, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas existe aquele negócio
do tratamento, né, que é dado ao treinador brasileiro também. Mas isso aí é outra questão, outro papo, né, uma oportunidade a gente pode conversar a respeito disso aí. Mas eu tentaria o Guardiola. Eu gostei que você já foi assim, sem economia. Até porque dinheiro não é um problema para a CBF. Faz esse planejamento com o melhor do planeta. Agora, tivesse então opção só de nomes brasileiros. Boa. Ou que esteja atuando no futebol brasileiro, porque às vezes tem um Abel Ferreira aí no Palmeiras que agrada a muitos. Quem o Edu, como então, pelo segundo mandato na CBF como presidente, contrataria para a seleção? De técnico brasileiro ou atuando aqui? Não, aí pode ser que o Abel seja um bom nome. Eu não sei, porque a gente pega assim, nós somos muito imediatistas, né? O Abel, ele fez um grande trabalho, vem fazendo um grande trabalho no Palmeiras, mas ele não tem um grande trabalho fora do Palmeiras. Então a gente não saberia como que ele encararia uma seleção brasileira, né? Não seria aquele tipo de clubismo ali do Allianz Arena, que ele entra e o pessoal tem até música para ele, né? Então ele adquiriu isso aí pelo esforço, pelo trabalho dele. Poderia ser, agora eu gosto da sinceridade dele, queria que mudar algumas coisas, né, no tratamento, principalmente com a imprensa, teria que ter mais jogo de cintura, coisa que o Tite tem demais, né, que às vezes se torna insuportável a maneira como o Tite conversa, né, às vezes ele se desgasta só em conversar, né, e então é complicado, mas o Abel, por estar no Brasil, seria... aí o pessoal fala, e o Dorival? Dorival com o Flamengo? Pois é, cara, o Flamengo é aquele negócio. O Flamengo tem o Arrascaeta, você marca o Arrascaeta, sobra o Everton Ribeiro, sobra o Gabigol, sobra o Pedro, entendeu? E aí fica difícil de marcar, aí fica um filé. Aí os caras vão falar, pô, mas o Rogério Ceni esteve lá no Flamengo com mais ou menos o mesmo grupo e não conseguiu fazer um grande trabalho. Isso aí vai dar empatia, né, do treinador. Então, eu acho que hoje o Brasil passa por um processo, né, dos treinadores mais experientes darem um tempo, né, mas eu creio que tudo isso o meu querido amigo baiano aqui, presidente da CBF, o Edinaldo, ele vai saber fazer. Boa. O nosso produtor, Vinícius Silveira, tá aqui no meu ouvido aqui. Eu separei uma foto. Eu queria que o Edu comentasse essa foto. Eu não sei, ninguém aqui do programa sabe que foto é essa. Ixi, Maria. E aí, Edu, ele coloca essa foto aí, ó. Você com uma belíssima camisa do Andy de Toy Story. Os três tinham muito a camisa do Toy Story. E ao lado, pra mim... Essa foto aí, eu tava dando show e eles pediram pra tirar uma foto comigo. Ô, Edu, eu jogava no Guarani e eles faziam muitos shows ali, eles são de vaquejada, né? E tudo. Então a gente, na folga, a gente ia compartilhar de um tempinho de shows com eles e tal. O Chitão tem uma chácara que a gente fazia ali, uma pelada, né, nas folgas dele. O Chororó já não batia tão bem assim no futebol, né, não gostava de jogar, mas são duas vozes aí, inclusive ganharam o Grêmio agora, né? Então, para aproveitar aqui na audiência da 98 para parabenizá-los, assim como também fiz amizade. A gente, música e futebol tem assim... Uma coisa muito legal. E essa camisa na época era bonita. Hein? Essa camisa na época era bonita. Essa camisa sua aí tava bonita. Na época. Essa camisa aí era quente, velho. Essa aí ela esquentava no frio. Vê como é que os caras estavam. Era de flanela pura. Maior dupla sertaneja do Brasil. Eu sou fã de Chitão de Chororó, mas assim, fã absurdo de acompanhar fita cassete, graças ao meu pai, seu Nirley, que me aplicou em tudo do Chitãozinho de Chororó. Sou fã, fui no show do Amigos aqui em Belo Horizonte, enfim. Ô Edu, a gente tá chegando na reta final, cara. Primeiro é agradecer a sua presença, o seu bom humor, a família, a netinha, ao cachorro, a todo mundo que tá aí. E obrigado, que você apareça mais vezes. Quando vier a Belo Horizonte, venha no estúdio. Eu tô fazendo uma viagem aí agora
tô chegando em Belo Horizonte para matar a saudade. Tem 1 ano e meio que eu não vou aí, né? E eu vou chegar aí. Já combinei com o Vinícius aí, qualquer coisa é só convidar. Boa. Será um prazer vê-los pessoalmente, Boa. a gente bater um papo. Agradeço também o convite, Guilherme, CJ, Domênico, um grande abraço para vocês. Tá? Abraço pra você Parabéns também. aí pelo programa. Boa, meu garoto. Obrigado, Edu. Um abraço. Grande resenha, grande programa. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta. FDP, Filhos da Pauta.